Fala galera, beleza? Hoje é véspera de Natal. Claro, todo mundo alegre, muitas pessoas ainda correndo para tentar comprar os últimos presentes, né? O Natal está no ar, isso é inegável. Músicas exclusivas, árvores decoradas, algumas casas também decoradas. As pessoas ficam fascinadas, não é? Nem mesmo ateus ou agnósticos, pessoas que não ligam muito para a religião, podem resistir à magia do Natal. O Natal tem uma magia que outras celebrações não têm. Conta a história que até uma guerra foi interrompida por causa do Natal. Isso aconteceu em 1914, na Primeira Guerra Mundial, quando soldados alemães e britânicos, espontaneamente e contra as ordens dos seus superiores, saíram das trincheiras para cantar, trocar presentes, enterrar alguns soldados. Até futebol, a história diz que jogaram, num raro momento ali de fraternidade, no meio de um conflito tão terrível. Como explicar a magia do Natal? Nós sabemos que Papai Noel não existe, mas o grande ponto do Natal é que Jesus nasceu. Sabemos que Papai Noel não existe. E também sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas o que importa é que Jesus nasceu. E esse é o grande presente de Deus para a humanidade. Bom, muitas pessoas ficam se perguntando, então, Jesus nasceu quando? Vamos por partes. Primeiramente, a história do Papai Noel é associada a São Nicolau, um bispo generoso que vivia ali no século IV, na atual Turquia, e que tinha costume de ajudar pobres, crianças, secretamente. E isso foi se popularizando e depois de um tempo você teve a figura do Papai Noel, inspirado em São Nicolau, depois de um tempo surgindo como uma figura bem comercial. Na década de 1930, por exemplo, a Coca-Cola inventa essas cores que até hoje o Papai Noel é retratado. Mas em relação à data, sempre no fim do ano alguns se questionam. Historicamente, nós podemos entender algumas coisas. Jesus não poderia ter nascido em dezembro por algumas razões. Primeira razão importante, o fato de Herodes, aquele governador que tentou acabar com a vida do menino Jesus, ele morreu ali no ano 4 a.C. Então é bem possível que Jesus tenha nascido entre 4 e 3 antes de Cristo. Tem uma questão de data ali, questão de calendário, mas o fato é que nós também levamos em conta o período que o Império Romano realizava aqueles censos. Se você avaliar, fica fácil de você entender que a data deveria ser outra. Outro ponto interessante é o fato de que no hemisfério norte, dezembro é muito frio. E você sabe que o inverno já começou no hemisfério norte, como para nós aqui no hemisfério sul começa o verão. Então, se Jesus tivesse nascido em algum desses meses de frio, não seria possível, por exemplo, que existissem pastores com rebanhos acampados à noite sobre as colinas da Judéia. Isso é uma cena típica de estações quentes. Portanto, a data 25 de dezembro, ela está muito longe da data real. Nós sabemos que o Natal moderno, na verdade, é uma fusão de uma celebração religiosa cristã com tradições antigas romanas, tradições pagãs, né? Isso foi se popularizando, né? Então a história relata que no quarto século, o dia 25 de dezembro, foi escolhido então para ser associado ao nascimento de Cristo. Foi oficializado pelo Papa Júlio I, uma época onde o cristianismo estava se popularizando muito. Mas, voltando para a história, pelo que a Bíblia de fato diz, nós também podemos ver que na época que Jesus provavelmente nasceu,
não poderia ser uma época fria, que a época de se manter animais à noite no campo era uma época comum para meses entre primavera e outono. Portanto, dezembro, um período de inverno, de muita chuva, isso já não aconteceria. Se você também olhar outro ponto interessante, quando você vai nos evangelhos e vê que Isabel ficou grávida de João Batista, na época que Zacarias, o seu marido, ministrava no templo em Jerusalém como sacerdote, você consegue ter uma noção, porque Zacarias estava no chamado turno de Abias. E você encontra ali em 1 Crônicas, capítulo 24, como que Davi dividiu os sacerdotes em 24 turnos de 15 dias cada um. Assim, os turnos cobriam o ano inteiro. E no caso de Zacarias, ele trabalhava no chamado turno de Abias. Tentando entender, então, em que período poderia ser este turno, com 9 meses, Isabel deve ter dado à luz, então, a João Batista. E o Evangelho de Lucas diz que Maria ficou grávida quando Isabel estava no 6º mês de gestação, que naquela época seria chamado de mês de Tibete, seria dezembro e janeiro. Então, Jesus nasceria 9 meses depois disso, o que para muitos seria entre setembro e outubro, o mês de Etanim no calendário judaico. Essa pode ser a hipótese mais razoável para a época do nascimento de Jesus. Mas tirando o fato de Papai Noel não ser verdadeiro, ser algo comercial, como o Coelho da Páscoa, por exemplo, e a data não ser de fato essa por razões óbvias, o mais importante de tudo é que de fato Jesus nasceu. É o presente de Deus à humanidade. Por isso que eu quero ler com você um texto que é extremamente conhecido, que está no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16. Esse texto, conhecido de cor por muitas pessoas, um texto amado, ele fala da grandeza do amor de Deus, do maior presente que Deus pode ter dado à humanidade pecadora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A história do Natal é a incrível história de amor. Não do amor humano, mas do amor de Deus. Que você possa acreditar, que você possa de fato permitir que Cristo possa nascer em sua vida, ser seu Senhor e Salvador, para que você um dia possa desfrutar de coisas maiores que Deus tem te prometido. Deus tem preparado muitas coisas para aqueles que o amam. A criança na manjedoura, hoje, é o nosso Rei. Que Deus te abençoe e te guarde, que você possa aproveitar a data com seus familiares, com amigos, não apenas presenteando pessoas, mas agradecendo a Deus por tantas coisas que aconteceram durante esse ano. E não se esqueça que o grande aniversariante, o personagem principal da data, ele está no coração do universo. Ele está na presença de Deus o Pai. É alguém que nos conhece e ama. Portanto, você pode estar seguro que as suas promessas lhe pertencem. Basta que você tenha fé. Um Feliz Natal e que Deus te abençoe.